Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez refletindo da Palavra de Deus, estudando um pouco mais da Palavra de Deus, na mensagem do Senhor. E neste momento eu oro a Deus, clamo a Deus e agradeço também essa oportunidade. Senhor Deus, nos direciona por meio do Teu Santo Espírito, Pai, nos guia a falar da Tua Palavra de maneira que venha glorificar o Teu nome e edificar aqueles que estão ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas. Eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. E o texto, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, está em Gálatas, no capítulo 5, aliás, capítulo 6. Capítulo 6, vamos conferir. Capítulo 6, do versículo 7, que diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta palavra, aquilo que o homem semeia, ceifará, se tornou uma palavra meio que corriqueira, meio que comum as pessoas dizerem, cuidado, o que você semeia, o que você planta, você colhe, o que você faz aqui mesmo você paga. Mas o que me chamou a atenção de uns dias para cá é que eu vi várias pessoas perguntarem, mas por que estou colhendo algo que eu não plantei? Isso me levou a refletir um pouco mais, a pensar um pouco mais sobre esta questão, sobre esse assunto. E então procurei uma resposta. Fui procurar na própria Bíblia e analisar também o porquê as pessoas acham que estão colhendo daquilo que não plantou. Dentro da carta de Paulo aos Gálatas, é claro que eu examinei toda a carta e aqui encontrei vários aspectos que levou ele a fazer essa alerta. Aqui está uma questão em todos os aspectos da vida, espiritual, religioso, pessoal, material, familiar, social. Então, assim, atinge todos os aspectos da vida, aqui dentro da carta do apóstolo Paulo, principalmente porque os gálatas parece que estavam meio indecisos, meio seguros, não sabia se vivia debaixo da graça do Senhor Jesus ou voltava a viver debaixo da lei. Mas aí focando na questão hoje, depois eu vou comentar um pouco mais em outro estudo sobre essas questões da própria carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas hoje a questão é por que eu colho aquilo que não semeei. Então, buscando as respostas, orando, pedindo a orientação de Deus, eu fui lá encontrei aqui em Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Então, nós percebemos aqui, eu pude perceber que uma resposta para a pergunta, por que eu colho onde não semeio? Mas eu quero fazer várias observações a respeito desta questão do semear. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não semeei esse tipo de semente. Mas eu pergunto, será que realmente não semeou? Será que semeou e não admite que semeou? Não se lembra que semeou? Então quero colocar aqui nesse estudo um alerta a todos, inclusive servindo para mim também, mas para todas as pessoas que têm alguns poréns. Muitas vezes nós semeamos uma semente, como eu disse aqui, sem perceber, por descuido, e que depois traz sérias consequências.
a colheita vem. Eu quero dar alguns exemplos simples de muitas pessoas que eu já vi assim reclamar, dizendo: por que na minha família não há união? Não há entendimento dentro da família? Por que no meu trabalho as pessoas me perseguem? Por que na minha escola, no meu estudo, ninguém gosta de mim? E eu comecei a analisar, porque também eu gosto de perceber, de analisar o que acontece no dia a dia das pessoas. Até outro dia eu estava comentando com alguém que muitas vezes nós fazemos um sermão tão bonito, tão bem elaborado. Eu às vezes nem me preocupo muito com a questão da estética, da elaboração de uma mensagem, mas eu gosto de falar aquilo que de fato acontece na vida, na minha vida, na vida de quem está ao meu redor, no seu dia a dia. Porque muitas vezes um sermão tão bonito, às vezes não serve nem para encaixar na minha vida, não serve nem para a edificação da minha vida. Então eu gosto de trabalhar com as questões lógicas, com as questões visíveis, questões que acontecem em nossas vidas, não questões subjetivas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas nos tratam de maneira mal, de maneira que nós não agradamos, de maneira desagradável, fala algumas coisas, nos dirige algumas palavras que são desagradáveis. E nós poderíamos ficarmos calados, sem dar nenhuma resposta. Mas a nossa resposta pode ser uma semente que pode produzir algo bom ou pode produzir algo indesejável, algo desagradável. A minha resposta, por exemplo, eu posso responder essa pessoa de duas maneiras. A pessoa que se dirigiu a mim e disse uma palavra desagradável, me ofendendo talvez. E a maneira como eu respondo a essa pessoa vai trazer resultados diferentes. Eu posso tratar essa pessoa, responder essa pessoa de maneira pacífica, de maneira suave, até de maneira carinhosa. Com certeza isso aí vai trazer um bom resultado, porque a própria pessoa que me ofendeu, talvez com a palavra, ela vai refletir sobre aquilo ali e vai chegar a um ponto de reconhecer que ela errou em falar aquilo comigo. E de repente vem até pedir perdão e até me agradecer. Mas se eu der uma resposta, mesmo que eu esteja na razão, na minha razão, mesmo que eu esteja correto em responder aquela pessoa, mas se eu responder a pessoa de maneira áspera, de maneira agressiva, de maneira arrogante, aí eu estarei criando um inimigo. É uma semente que eu estou plantando, talvez eu não reconheça que plantei, não admito que plantei essa semente. Para depois as pessoas não gostarem de mim, para depois as pessoas não concordarem comigo, talvez até me perseguir. Talvez nem foi a resposta que eu dei, mas sim a maneira como eu dei a resposta. Se eu der a resposta branda, carinhosa, amigável, é claro que eu vou colher paz. Mas se eu jogo lá a semente da arrogância, eu vou colher, claro, vou colher inimizade, vou colher perseguição. E aí que está uma das respostas. Por que é que você está colhendo aquilo que você acha que não semeou, mas que na verdade semeou? Então preste muita atenção na hora de responder as coisas, as palavras que as pessoas às vezes nos dirigem. Devemos ter muito cuidado, porque a maneira de responder, às vezes a mesma palavra, mas se eu responder de maneira branda, traz um efeito. E se eu responder de maneira grosseira, agressiva, traz outro resultado. E aí está, talvez, a colheita. E eu não conserto isso aí. Às vezes eu deixo lá aquela planta crescer até produzir essa questão aí da inimizade e até mesmo da perseguição contra mim. Então tenha cuidado. Está aí uma parte da resposta daquilo que às vezes as pessoas falam. Por que eu estou colhendo de algo que eu não plantei? E tem muitas outras questões. Por exemplo, o não plantar uma boa semente
também pode dar lugar para uma semente do mal nascer, crescer e produzir. Nós poderemos fazer vários estudos, como os meus estudos sempre são assim, meio resumido, porque eu não gosto de fazer estudos longos, prefiro dividir em partes, em capítulo, para não ficar muito prolongado. Então esse estudo seria mais uma introdução a respeito do assunto. Em outras oportunidades estarei falando um pouquinho mais sobre essa questão de plantar e colher, ou não plantar e colher assim mesmo. Então muitas vezes as pessoas não plantam, deixa o terreno vazio, ou seja, o terreno da nossa vida, a nossa alma, deixa vazio. Porque sabemos que o Senhor Jesus fez uma comparação com relação à semente que cai à beira do caminho, quando ele disse a parábola da semente que o semeador semeou, também ele fala sobre isso, a semente que produz e que não produz. Mas quando nós, às vezes, deixamos de plantar, não plantei nada, como é que eu estou colhendo? Não plantei nada de mal, como é que eu estou colhendo coisas más, coisas ruins? Então, como eu disse, muitas vezes as pessoas deixam de plantar a semente boa, deixam o terreno lá, só que o terreno, ele vai nascendo por si próprio. Lá ele nasce sementes de plantações de ervas, melhor dizendo, daninhas. Ervas que talvez sejam venenosas, sejam cheias de espinhos. Então, se eu não limpo a minha alma, eu deixo um espaço, um terreno vazio, para que outra semente possa nascer, mesmo sem eu plantar. Nós percebemos ali no que lemos que o inimigo muitas vezes vai lá e planta. Então é uma outra questão que nós podemos perceber aí. Ou mesmo quando plantamos, nós temos que estar observando a todo instante. Então tem vários estudos para nós fazermos sobre essa questão de não plantar, deixar o terreno vazio e não zelar do terreno. E também tem essa questão de nós plantarmos, mas também não cuidarmos. Porque nós podemos plantar, deixar lá, achando que aquilo vai produzir por conta própria. Às vezes não percebemos que está nascendo um outro tipo de planta no meio. Então aqui neste momento, nesse caso do versículo de Mateus que eu li aqui, capítulo 13, versículo 24, e uma partezinha dos seguintes, o que é que foi dito aqui? Que foi realmente semeada uma boa semente naquele campo. Mas o que fizeram? Os homens que semearam foram dormir. Quer dizer, faltou vigilância, isso significa falta de vigilância, falta de prudência, falta de cuidado. Foram dormir, enquanto estavam dormindo, o inimigo foi lá e semeou uma semente do mal. Então pode ser também que você semeou até uma boa semente, mas não vigiou, não cuidou, não percebeu que ali estava nascendo um outro tipo de semente, um outro tipo de planta, que seria uma árvore do mal, uma árvore que iria produzir um fruto venenoso, um fruto perigoso, um fruto destruidor. Então precisamos não só plantar a boa semente, mas temos que cuidar, temos que zelar, cuidar constantemente. Porque o inimigo está sempre querendo jogar e sempre joga uma semente da maldade em nossa direção, em nossa alma, onde é o terreno espiritual. Então eu preciso estar cuidando constantemente. Talvez a semente da raiva, a semente da ira, a semente da intriga, a semente da murmuração, a semente da contenda, a semente da arrogância, da estupidez, a semente da amargura. Então temos que ter cuidado. E essa semente, quando é jogada no terreno, nós temos que estar percebendo ela para que, antes que ela frutifique, nós devemos arrancá-la. No caso aqui do trigo e do joio, se nós observarmos aqui o que o dono do terreno falou, que era para deixar crescer junto e depois, na hora da colheita, que separaria. Mas só que isso pode dar um sério problema. Talvez você vai ter que aguentar aquilo até na hora da colheita.
E muitas vezes, quando se colhe, não faz essa separação. Então tenha muito cuidado. Plantou, mas coloque o adubo certo, também limpe o terreno. Porque se você limpar constantemente o terreno, a plantação, vai evitar de outras ervas nascer. Mesmo que ela pareça um pouquinho, mas se você observar bem, você vai perceber que não é a semente que você plantou que está produzindo, que está crescendo ali. Então arranca ela enquanto é tempo. Observando para não arrancar a semente do bem e deixar do mal. Mas você precisa vigiar. Então não basta só semear a boa semente. É preciso estar vigiando, não dormir e não perceber que o inimigo chegou lá e jogou uma outra semente, a semente do mal. Então, este é o recado e alerta que eu dou para todos vocês. Cuidado. Às vezes deixar de plantar também, ou plantar sem perceber, ou plantar e não zelar, pode trazer sérias consequências. E nas próximas oportunidades estaremos falando um pouquinho mais para dar sequência assim, nesse estudo sobre a lei da semeadura. Um meu abraço a todos, que Deus continue abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus.